O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 165. Estrondo, estrondo. Olhando para o conector Battle.net que parecia poder explodir a qualquer momento, Chizuru cerrou os dentes. Não pode durar muito. Se ao menos ela tivesse adicionado mais dispositivos ao conector Battle.net, caso a anormalidade de status dos Reis da Espada fosse eliminada durante o jogo. Ela adicionou a função de sair à força se a condição dos Reis da Espada melhorasse durante o jogo, mas isso foi tudo. Como ela pensava que o Rei da Espada estava completamente sob controle, ela decidiu salvar o poder do Dom no conector Battle.net. Mas agora, parecia que o tiro poderia sair pela culatra. Se eu quiser usar o encantamento novamente nesta situação, só há uma maneira. Ela tem que liberar o encantamento e a subjugação das figuras-chave do governo japonês e concentrar o poder do Dom no Rei da Espada. Ito Chizuru pensou rapidamente. Cujo encantamento liberar e quem deixar para trás. Vou manter o primeiro-ministro e o presidente sob seu comando. Exceto pelas figuras centrais dos negócios e da política, ela liberou todos os encantamentos e respirou fundo. Ela poderia fazer isso. De qualquer forma, o Rei da Espada que já havia se apaixonado por ela uma vez. Com este nível de poder, ela definitivamente poderia encantá-lo novamente. Estrondo. O conector Battle.net finalmente explodiu. O Rei da Espada levantou-se lentamente por dentro. Exalando uma aura renovada, ele gentilmente perguntou a Chizuru que estava ali. Quem é você? Ao contrário de quando foi encantado por Chizuru, o Rei da Espada agora falava em coreano. Chizuru, que aprendeu coreano fluentemente ao encantar o Rei da Espada, respondeu em um coreano suave. Você não lembra de mim? Quem é você? Felizmente parece que ele não se lembra da situação atual. Se ele tivesse se lembrado dos truques estranhos que Seong Ji-han fazia no jogo, ele teria cortado a cabeça dela imediatamente. Como não o fez, houve ampla oportunidade de encantá-lo novamente. Ito Chizuru se aproximou do perplexo Rei da Espada com um olhar triste, tirando um lenço do bolso. Eu sou alguém que Ji-han enviou. Ji-han fez. Ao mencionar o nome de Seong Ji-han para diminuir a cautela do Rei da Espada, ela continuou falando casualmente. Porque estou no Japão. Essa é uma longa história. Para o confuso Rei da Espada, Chizuru, que agora podia se aproximar, abraçou-o. Simplificando, muitas pessoas, incluindo o Serviço Nacional de Inteligência, estão fazendo esforços para resgatá-lo das mãos do Japão. E enquanto ela falava, ela se aproximou do Rei da Espada. Porque sou eu. É simples, porque você me ama muito. Chizuru, que poderia encantá-lo, cativá-lo e obcecá-lo, ativou nele todas as condições de status possíveis. O GH, foi você. No começo seu rosto estava cheio de raiva, mas ao olhar para a beleza transcendente de Chizuru, sua expressão suavizou-se gradualmente. Ela deu um sorriso triunfante. Sucesso. Com as coisas chegando até aqui, acabou. Ele pode resistir no começo, mas que homem poderia desafiá-la? O GH, essa vadia, Ganjang, Maquia. Quando as espadas gêmeas foram convocadas e a poderosa energia da espada foi liberada em direção a Chizuru. Ela não vacilou nem um pouco diante do ataque do Rei da Espada. Égide. Uau! Uma enorme barreira se manifestou, aparentemente para proteger o corpo de Chizuru. A barreira da cor do arco-íris flutuou outro escudo branco imaculado para a frente, refletindo toda a energia da espada. Vendo isso, os olhos do Rei da Espada se arregalaram. Ah! O anel de Égide. Por que você tem isso? O anel de Égide. Era um anel que Sword King obteve no Battle.net, capaz de invocar a barreira absoluta a Aegis por 5 minutos. Originalmente, este anel pertencia à esposa do Rei da Espada, Seong Jia, mas... Oh, eu disse que era da sua esposa, mas você me deu como presente de proposta. Hehe. Você não se lembra? SH Chizuru. Você me deu e agora está com raiva. Que divertido. Ito Chizuru estava se divertindo muito. Apresse-se e volte para mim, Ryuhei. Ryuhei. Ao ouvir esse nome, o rosto dos Reis da Espada endureceu completamente. Lembrando quantas vezes Chizuru sussurrou esse nome para ele. As lembranças de compartilhar amor com ela e desempenhar voluntariamente o papel de seu servo passaram por sua mente como uma miragem. Ah! Hahaha. A força deixou as mãos segurando as espadas gêmeas. Nenhum homem poderia desafiar Chizuru. Esse era o tipo de ser que ela era. A raiva que brotava em seu peito desapareceu, substituída por um desejo por ela. Ele agora desejava permanecer ao lado dela. À medida que suas emoções mudavam rapidamente, o Rei da Espada estava prestes a desistir de sua resistência quando... Switch. Isso é. Uma energia desconhecida que ele nunca havia sentido antes começou a girar dentro de seu corpo. Enquanto sua mente, que estava nublada na frente de Chizuru, clareou mais uma vez. Vou criar Seiya como se fosse minha própria filha. De repente, ele se lembrou do que Chizuru havia dito antes. No Japão. Ela, até está de olho em Seiya. Embora ela tenha dito que a criaria como se fosse sua própria filha,
Estava claro que Yoon Sea era apenas um meio de trazer Seong Ji-han para ela. E depois de capturar Seong Ji-han, o que aconteceria com Yoon Sea? Se ela fosse inútil, ela seria eliminada. Se fosse útil, ela seria obrigada a servi-la como ele próprio. Cookie, cookie, cookie. Ele não podia permitir isso. Ele não podia deixar isso acontecer. Ele não podia deixar sua filha cair em tal pântano. Ele também não poderia arrastar sua filha para esse atoleiro. Yoon Sejin olhou para Chizuru. Uma mulher incrivelmente charmosa. Apesar da raiva que cresceu com a beleza estonteante que abalou o mundo, sua mente foi cativada. Sim, o problema é que posso ver os olhos que o faziam olhar para aquela beleza transcendente. Swish. Quando o rei da espada ergueu sua espada. Rebelando um pouco, não é? Terei que puni-lo mais tarde. Chizuru falou vagarosamente, confiando no escudo Aegis, mas, vendo a ponta da espada direcionada não para ela, mas para o próprio rei da espada, seu rosto enrijeceu. Não, mais precisamente, a ponta estava apontada para os olhos. E espere um momento. Facada. Sem qualquer hesitação, o rei da espada perfurou os próprios olhos com espadas gêmeas. Pingar, pingar. O sangue fluiu das lâminas de Ganjang e Maquia, caindo no chão. Refrescante. Enquanto a energia viva dominava o espaço mais uma vez, Ito Chizuru perguntou com uma voz trêmula. Você está louco? Ao ouvir isso, o rei da espada mostrou os dentes e riu. Sim, fiquei louco. O status, encantamento, não foi ativado. O status, dependência, não foi ativado. O status, obsessão, foi ativado. Vendo as mensagens do sistema, os olhos de Chizuru se arregalaram. O encantamento e a dependência falharam, mas só a obsessão deu certo? Isso é o pior. Ji-han me disse para trazer sua cabeça se eu quisesse ser reconhecido como o pai de Seiya. Porém, penso diferente. Eu não mereço ser perdoado. E também não pretendo deixar nenhum rastro seu neste mundo. Swish. Enquanto Ganjang traçava uma linha horizontal. Estrondo. Uma intensa explosão soou. Poder ainda maior do que antes. Talvez por ter perfurado seus próprios olhos, selando sua visão, o rei da espada agora poderia liberar seu poder sobre Chizuru com muito mais sinceridade. Sim, eu simplesmente quero despedaçar toda a sua carne e transformar até seus ossos em pó. Isso é tudo o que desejo. Enquanto ele falava em destruir Chizuru, a aura assassina do rei da espada intensificou-se constantemente. Chizuru não teve escolha senão admitir que seu plano falhou. Em vez disso agora. Ranger. Se acontecer assim, até mesmo a égide pode quebrar. Em vez de reencantar o rei da espada, sua própria vida teve prioridade. Se eu soubesse que seria assim, deveria ter liberado o charme do primeiro-ministro e presidente e me concentrado apenas em proteger o rei da espada. Como ela havia deixado inutilmente o primeiro-ministro e o presidente sob encantamento, o procedimento de lavagem cerebral do rei da espada não utilizou todo o seu poder. Ela se arrependeu profundamente de sua decisão anterior. Vendo a situação, ela teve que fugir imediatamente, mas ainda há alguma maneira. Se eu perder o rei da espada aqui, acabou, mas devo libertar o encantamento do primeiro-ministro e tentar novamente? Por causa de seu apego persistente ao rei da espada, ela hesitou por um momento, mas Bang! Ek! O escudo Aegis explodiu. Quando a barreira desabou e a espada de energia roçou seu rosto, Chizuru finalmente recuperou os sentidos. Rachadura, rachadura. Ao contrário do normal, onde um leve toque de energia de espada deixaria apenas um corte, rachaduras se espalharam por todo o seu rosto. Sentindo seu rosto quebrar, Chizuru cerrou os dentes. Meu rosto. Não se preocupe, vou destruir isso para você. Uau! Quando a espada de energia perfurou o escudo Aegis mais uma vez, Chizuru agarrou seu colar apressadamente. Clarão. Seu corpo desapareceu, envolto em luz. Tendo desistido de qualquer apego persistente depois que seu rosto quebrou, ela usou a magia de teletransporte imbuída no colar. Incapaz de ver com sua visão perdida, o rei da espada estalou a língua após sentir a presença de Chizuru desaparecer. Ah, ela fugiu. Ela realmente valoriza sua própria vida. Quantos itens defensivos ela manteve equipados para garantir? Ela realmente tomou todas as precauções. Só então. Você está bem? Talvez alarmado com as explosões contínuas, um funcionário japonês entrou do lado de fora para verificar a situação. Ei, hehehe. E ao entrar na sala e ver o rei da espada com sangue escorrendo dos olhos, ele surtou e sentou no chão. Não, mais do que a aparência ensanguentada. Ele ficou assustado com a aura assassina que o rei da espada emitiu. E então? Ei! Sentindo sua presença depois de perder os olhos, o rei da espada deu um sorriso malicioso. Bom, felizmente há muitos reféns aqui. Igual a jogos 1 e 2. A Coreia vence os dois. Igual a com a ausência do rei da espada, a equipe japonesa não conseguiu parar Seong Ji-han. Igual a mas sério, o que poderia ter acontecido com o rei da espada? A dinâmica dos jogos entre Coreia e Japão desviou-se completamente das expectativas gerais. Quando o rei da espada saiu, o Japão,
sem um jogador para impedir Seong Ji-han, desmoronou de forma decepcionante. Ah, inacreditável. No entanto, apesar das vitórias consecutivas nos jogos 1 e 2, a expressão de Seong Ji-han era sombria. E por um bom motivo. Ele só tinha que explodir o Dark Soul Vortex e alimentar a folha, então tudo estaria acabado. Mas com o desligamento repentino do Rei das Sombras, foi desconcertante. Habilidades de edição. Até onde elas podem ir? Controlar o Battle.net Connector? Sério? É uma dor de cabeça. Neste ponto, não deveria ser classificado como ex em vez de SSS? Seong Ji-han se culpou por não simplesmente abrir a boca, enchendo a folha sem falar com o Rei da Espada. O cunhado ficou encantado de novo. Ele provavelmente teve que se apressar e ficar mais forte. Depois ir pessoalmente para o Japão. Vendo a habilidade do Rei da Espada, se ele alcançasse diamante e aumentasse sua alma marcial para cerca de 200, ele poderia suprimi-lo sem problemas. Depois que ele cresceu tanto e forçou seu cunhado com as folhas, ele teve que transformar Ito Shizuru em pó. Enquanto Seong Ji-han pensava em Shizuru e cerrava os dentes. Ji-han, você está bem? O treinador No perguntou cuidadosamente com uma expressão preocupada. Apesar de vencer facilmente por 2-0 o seu difícil adversário, o Japão, Seong Ji-han parecia irritado. O treinador adivinhou aproximadamente o motivo. Deve ser por causa do Rei da Espada. Parece que Ji-han fez alguma coisa. Na perspectiva do treinador, graças a isso, obteve uma vitória fácil no jogo Coreia-Japão. Só isso já foi um grande ganho para eles. Mas a perspectiva de Ji-han obviamente seria diferente. Se você não estiver se sentindo bem, pode descansar para as próximas partidas. Considerando o humor de Seong Ji-han, o treinador No sugeriu isso com cautela, mas... Não, eu tenho que esmagar esses bastardos. Seong Ji-han se levantou, cerrando os dentes. Não há tempo para descansar. Eles precisam ser pisoteados. Bem, tudo bem. Embora o treinador No tenha tentado manter uma expressão casual com essa resposta. Ele não conseguia esconder a alegria. Honestamente, com o Rei da Espada e Seong Ji-han mortos. Ele estava preocupado se a Coreia poderia vencer o Japão ou não. Mas com a participação de Seong Ji-han, não precisa se preocupar. Você realmente é uma bênção. E assim, o terceiro jogo. Igual à terceira partida parece ser um mapa de treinamento. Igual a na verdade, agora a atenção de todos não está no mapa do jogo, mas sim se o Rei da Espada participará ou não. Oh, o Rei da Espada não participou de novo. Igual assim, se você assistir ao replay do jogo 1, verá que a conversa entre Seong Ji-han e Sword King foi bastante significativa. Parecia que o Rei da Espada não se lembrava de nada do que aconteceu. Igual a 1, poderia ser, algum tipo de lavagem cerebral foi suspensa. Igual a ainda é muito cedo para dizer, mas, Seong Ji-han, quaisquer táticas que ele usou são impressionantes. Na primeira partida, parecia que ele estava em desvantagem contra o Rei da Espada. Igual à explosão da espada, agora pensando nisso, parece intencional. Igual a de qualquer forma, se o Rei da Espada não participar da terceira partida. Podemos esperar o resultado do jogo. As vozes dos comentaristas estavam cheias de entusiasmo. Embora eles tivessem sentido a derrota quando Seong Ji-han estava perdendo para o Rei da Espada mais cedo, no entanto, a vitória inesperada por 3-0 na partida Coreia-Japão estava se tornando realidade, e eles não conseguiram conter sua excitação. Espere, o que diabos está acontecendo? O Rei da Espada está realmente recuperando o juízo? Uau! Todos os jogadores japoneses pareciam bastante intimidados também. Eles eram tão animados quando o Rei da Espada estava por perto. Mas olhe para eles agora, hahaha. Se por acaso o Rei da Espada retornar e tivermos Seong Ji-han e a dupla do Rei da Espada liderando a Coreia, vamos varrer tudo. Por favor, recomponha-se, velho. Na janela de bate-papo, em vez de mostrar interesse na vantagem de 2-0 da Coreia, houve foco total no Rei da Espada. Seong Ji-han, achamos que você iria de alguma forma salvar nosso Rei da Espada. Aqueles caras do fã-clube do Sword King ainda estavam vivos? Uau! Esses caras costumavam amaldiçoar mais o Sang Ji-han, mas agora estão apoiando ele. Eles realmente não têm vergonha. Especialmente os fãs do Rei da Espada que estavam quietos recentemente estavam agora torcendo ativamente por Seong Ji-han depois de se tornarem ativos novamente. Até agora, eles torceram secretamente pelo Rei da Espada nas sombras. Mas graças à tentativa de Seong Ji-han, se o Rei da Espada recuperasse sua sanidade, eles poderiam torcer por ele abertamente novamente. Seong Ji-han, Sang Ji-han. Por favor, salve o Rei da Espada. Eles torceram ativamente por Seong Ji-han, a quem eles mais amaldiçoaram no passado. E então, nem mesmo 5 minutos no mapa de treinamento. Igual a isto é estranho. Seong Ji-han ainda não atacou, mas... Igual aos jogadores japoneses estão começando a sair. Após o logout do Sword King no jogo 1. Os jogadores da seleção japonesa no jogo 3. O que está acontecendo? Por que eles estão saindo? Um por um, uma situação sem precedentes de desligamentos forçados se desenrolou.